Jornal Band News Entrevista. O nosso entrevistado de hoje, com muita satisfação, o Jornal Band News recebe o nosso prefeito Wesley Guzmão. Boa tarde, prefeito, satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, Mac, boa tarde, Lucas, ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Jornal Band News. Estamos aqui à sua inteira disposição, Mac. Muito bem, toda vez que o senhor vem aqui, traz boas notícias para o povo de Conquista. E hoje não poderia ser diferente, não é, senhor prefeito? É verdade. Eu gostaria, Mac, a gente tem que falar em relação às boas notícias, nós temos que falar do exemplo que Vitória da Conquista vem dando. Em relação à pandemia. Concordo. Vitória da Conquista, se você relacionar todas as grandes cidades do Brasil, todas, cidades a partir de 100 mil habitantes que tem casos de Covid, Vitória da Conquista tem o menor índice de óbito do país. Excelente notícia. O último óbito foi registrado no dia 25 de maio. Nós só temos 5 casos. Só para você citar aqui, eu vou citar 2 exemplos bem interessantes. Itapetinga tem o mesmo número de óbitos de Conquista. Jequié, que é menor do que Conquista, quase a metade. Conquista tem quase o dobro, praticamente o dobro de Jequié. Jequié está com toque de recolher. Itabuna, que é menor do que a Vitória da Conquista, tem toque de recolher. E Vitória da Conquista apresenta 329 casos, sendo que nós gostaríamos de lembrar que 54 em recuperação e curados 270 desses 329. Então nós temos que comemorar, agradecer a Deus pelo que está acontecendo em Vitória da Conquista. Lembrando que a grande preocupação, a maior preocupação hoje dos secretários e do próprio Ministério da Saúde é a taxa de ocupação de leitos. Leitos clínicos, a ocupação nossa está em 17,2%, sendo que desses 17, conquistenses ocupam 10,9%. Leitos de UTI, a ocupação nossa chega a 56%, está oscilando, cai de 50%, fica na faixa de 40%, passa de 50%, cai para 40 e poucos. Outros municípios ocupam 46%, e eu estou só constatando. Conquista tem a obrigação de receber, de acolher os nossos irmãos do sudoeste da Bahia. Conquista esta força, esta pujança, em função da localização dela. E todas essas cidades que estão na região sudoeste, Conquista, tirando a população dela, 350 mil habitantes praticamente, ela abastece 1,5 milhão de pessoas. Não é pouca gente. Quase 2 milhões de habitantes vivem em função dessa cidade e que fortalece a nossa economia. Verdade. E aí a gente não pode, num momento desse, fechar as portas para ninguém. Até pela universalidade do SUS. Para você ter uma ideia, para fechar esse assunto, ontem nós tínhamos 313 casos. Hoje, 329. Aumentou de ontem para hoje apenas 16 casos. Nós estamos monitorando. E quando o Brasil inteiro está flexibilizando, até cidades que não podem abrir o comércio, quando está o Brasil inteiro flexibilizando, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público para revogar o nosso decreto, que nós flexibilizamos e botamos o nosso comércio para funcionar. E eu disse que, em que pese eu admirar a doutora Guiomar, estudiosa, inteligente, zelosa, preparada, presente, mas nós não vamos acatar a recomendação do Ministério Público. Porque Vitória da Conquista, nós temos hoje um conselho, um comitê de gestão de crise e um comitê amplo, onde nós colocamos infectologistas, médicos, a ciência está sentada à mesa. Contratamos um mestre matemático estatístico para ficar monitorando 2 mestres a nossa curva, e Conquista está literalmente sob controle. E aí, para fechar, agradecer a Deus em primeiro lugar por isso, mas eu gostaria também de agradecer a imprensa que colabora, que noticia, que conscientiza a minha cidade. Que povo disciplinado é o nosso povo. O povo conquistense está diferenciado, dando né? diferenciado, está dando um grande exemplo.
Dificilmente você vê uma pessoa sem máscara. Dificilmente. Dificilmente. E a máscara, eu diria que, junto com a higiene de lavar as mãos, eu lavo, inclusive, hoje eu tirei a aliança e lavei com sabonete. Lavei meu relógio hoje, não só as mãos, até o relógio. O bom é você não usar. Mas como eu preciso de usar, eu lavei hoje. E todas as vezes que eu lavo as mãos, eu passo o álcool em gel também pelo relógio. Importante. Então, esses cuidados, Vitória da Conquista tem essas bênçãos e eu agradeço o povo de Conquista que é um exemplo para a pátria. Senhor prefeito, chegou a informação que a doutora Guiomar Miranda, ela enviou outra recomendação, né? Solicitando aí que o senhor responda em até 2 dias úteis. Continua com o comércio da forma que está? Olha só, é importante a gente lembrar o seguinte, é que nós vamos atender, vamos responder, só não vou atender o que a doutora Guiomar quer. O que ela quer, que é eu revogar o decreto, nós revogamos uma vez, sem precisar de revogação. E eu poderia ter mantido o comércio aberto ali. Por que nós tivemos que revogar? Porque nós éramos achistas. A gente não tinha o que nós temos hoje. Hoje não. Hoje nós trouxemos infectologistas de Salvador. Na entrevista de ontem, né, numa rádio, Vitória da Conquista é a única cidade do interior que tem um núcleo de triagem de Covid. Única. Vitória da Conquista é a única cidade da Bahia, nem Salvador, que todos os casos sintomáticos de quem está tossindo, quem está com febre, quem está com coriza, quem está com sinais de gripe, nós temos essas informações por bairros. É a única que tem. Foi a primeira cidade que anunciou que não ia ter São João, exposição. Foi a primeira cidade que suspendeu as aulas quando o secretário de saúde recomendou que não deveria. Foi a primeira cidade que fechou o comércio, mas depois, na semana seguinte, foi a primeira cidade a colocar o setor de serviço de autopeças, a cadeia produtiva de materiais de construção. Sim. Sabe quantas pessoas a construção civil chegou a empregar em Conquista? 12.500. Hoje emprega a metade. Porque as questões econômicas, não foi a pandemia, não. Se eu paro, esses 6.500 homens que estão trabalhando estariam em casa. E quem que ia levar o feijão, o pão? Então, resultado... Geladeira vazia. Mas claro que a vida é muito mais importante. Mas as providências tomadas, as bênçãos de Deus e o exemplo que o conquistense está dando, está contribuindo com o nosso governo, com a nossa gestão, ao ponto da gente informar que nós não iremos acatar a recomendação do Ministério. Senhor prefeito, a perspectiva para a terceira fase, abertura do comércio? Olha só, eu não decido só. Aliás, eu nem estou sentado à mesa das decisões, eu sou comunicado. Nós temos 2 comitês, o comitê gestor de crise, que é o interno, ele é composto por técnicos e secretários, e tem aquele institucional que está sentado à mesa, a OAB, o Conselho Municipal de Saúde, um vereador da situação, um vereador da oposição, o Ministério Público, em que pese não opinar, mas está lá, a Defensoria Pública, Polícia Rodoviária Estadual, OAB. Polícia Rodoviária Federal, OAB, o PIB de Conquista, Proconquistas, tem também um Conselho Consultivo, CDL, Associação Comercial e Industrial, a Civic, todos esses representados. Então, o protocolo das igrejas evangélicas, ele foi antecipado. O do shopping me parece que tem uma hoje em relação aos shoppings. E os bares e restaurantes, prefeito? Os shoppings, eles vão estender o funcionamento no sábado e no domingo, me parece, eu fui comunicado hoje, e na segunda-feira ele não funciona. Aí você diz, e por que não vai funcionar segunda-feira? Para não ocorrer um lá que os shoppings, eles têm um dia a mais do que o comércio tradicional. Não vai entender. Em relação a restaurantes e bares, eu confesso a você que vai depender da reunião agora. O que vai acontecer. Boas notícias para a Conquista, prefeito Wesley Guzmão. Muitas notícias. Nós assinamos o Finisa Ilumina, 10 milhões. Nós vamos levar a iluminação para os bairros periféricos, para grandes avenidas, os 11 distritos da zona rural. Ótimo. São 10 milhões de iluminação em LED que nós vamos modernizar a cidade. E mais 50 milhões do Finisa, em um total de 60 milhões.
onde nós vamos preparar a nossa estação de tratamento de chorume que não existia. Vamos já começar a nova célula do aterro. Nós, quando encontramos Conquista tinha um lixão, e você se lembra, Urubu, Verdade. você passava pela avenida ali, pela estrada, quanto lixo na exposição, e nós já vamos iniciar a construção da nova célula do aterro. O antes e o depois. A estação de transbordo, a obra já iniciou, uma obra maravilhosa, belíssima.